Olá, irmãos, graça e paz, bom dia. Nós estamos de volta com a nossa escola dominical e terminando o livro de John Piper, Não Jogue a Sua Vida Fora, um livro realmente muito edificante, com lições preciosas, para a nossa vida. Eu creio que você que acompanhou as aulas pôde perceber isso, a riqueza das lições, os ensinamentos que John Piper sempre traz para o nosso coração. E este, na verdade, é o último capítulo. Na verdade, o livro tem 10 capítulos, mas o último, o capítulo 10, é uma oração. Então não dá para a gente considerar um capítulo. Nós vamos trabalhar nesse livro até esse capítulo 9, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas como o capítulo 9 ele é bem denso, é bem extenso, na verdade, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Então, uma primeira parte hoje e na próxima semana, se Deus permitir, faremos aí a segunda parte da aula, ok? O capítulo, a gente vai orar antes buscando a direção de Deus, mas o capítulo ele é bastante interessante, porque ele fala de missões, e este é o mês de missões, o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós poderemos aqui estudar um pouquinho sobre a questão missionária. A proposta de John Piper, na verdade, ele coloca como um apelo para esta geração, a majestade de Cristo em missões e misericórdia. Então, olha só. A majestade de Cristo em missões e misericórdia. Um apelo para esta geração. Vamos buscar a Deus, vamos pedir a bênção dele para o nosso encontro, para essa nossa aula. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos a escola dominical. Infelizmente não podemos todos juntos estar na tua igreja, na tua casa, mas como diz a tua palavra, igreja somos nós, corpo de Cristo, e quando a igreja se reúne para estudar a tua palavra, o Senhor está presente, mesmo que não podemos, num certo momento ainda, todas as classes de escola dominical reunidas num só lugar, nós temos o privilégio que o Senhor nos deu, ó Deus, da internet, dos equipamentos, dos recursos todos que o Senhor tem nos dado. Louvamos o teu nome, ó Deus, por todo esse tempo de estudo da tua palavra. Mesmo na pandemia não paramos de dar as aulas, de nos alimentar com as aulas preciosas vindas da palavra do Senhor. Por isso nós te damos graças por cada um dos professores e também por este livro que o Senhor mesmo separou para estudarmos, um livro tão relevante, tão importante para a nossa vida. Nós pedimos a Deus a tua direção agora, que o Senhor fale ao nosso coração com os textos das Escrituras e assim, ó Deus, possamos aprender com exemplos de tantas pessoas que serviram ao Senhor com alegria. Fica conosco, nos ajude nesse momento, iluminando a nossa mente, clareando o nosso coração, aplicando as verdades do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pois bem, então nós estamos aqui diante deste livro, Não Jogue a Sua Vida Fora, de John Piper. E como eu disse, o capítulo fala de missões, a majestade de Cristo em missões e misericórdia. Um apelo para esta geração, ok? Ele começa a apontar uma história muito interessante aqui de um missionário, o missionário Adoniram Judson. Ele foi o primeiro missionário ultramarino que atravessou os mares, lá dos Estados Unidos, que atravessou os mares para ir pregar o evangelho a nações que não conheciam a Cristo. Ele foi, na verdade, para a Birmânia, junto com a sua esposa. E a Birmânia é atualmente a cidade de Mianmar, o país, a região ali de Mianmar. E naquele período de Adoniram era um país dominado, a religião que imperava ali era o budismo. Então ele teve muitas dificuldades para implantar a primeira igreja ali evangélica do país. Na verdade, demorou cerca de 5 anos. Ele foi muito jovem para lá com a sua esposa, depois de 12 dias de casados, e eles perderam 2 filhos, uma história bastante difícil, mas Deus foi com eles e eles puderam ser bênção, não foram bênção ali naquele local. Mas a história de Adoniram ela é bastante curiosa por algumas questões que aconteceram, algumas situações interessantes que aconteceram na vida dele. Ele, por exemplo, foi um menino exemplar, um menino muito inteligente, muito educado. Com 3 aninhos de idade, ele aprendeu a ler em uma semana. Como é que foi isso? O pai dele era pastor
e ele fazia muitas viagens, e a esposa, né, a mãe de Adoniram, ela quis fazer uma surpresa para o seu esposo. E durante essa semana de viagem do seu esposo, pastor, ela alfabetizou seu filho Adoniram Judson. Durante uma semana ele aprendeu a ler, com 3 aninhos de idade. Então vejam que a mente do menino era uma mente brilhante. Esse menino cresceu, com 16 anos ele vai para a faculdade, se torna o melhor dos alunos, a melhor média da classe. Ele foi o orador da turma e era um menino brilhante, com a mente muito brilhante, muito dedicada. Mas aconteceu algo muito triste lá na faculdade. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele teve contato com vários amigos, dentre eles um amigo em específico chamado Jacob Imes. E este jovem, Jacob Imes, era ateu, juntamente com ele outros meninos ateus, e esse menino ateu desviou Adoniram do caminho do Senhor. Adoniram começou a achar que de repente Deus realmente não existia e abandonou a fé para a tristeza dos pais. Eles ficaram realmente muito tristes com tudo isso que aconteceu. Mas olha só como Deus é perfeito, é maravilhoso, os caminhos de Deus são incríveis, maravilhosos. Adoniram chegou um dia, já formado na faculdade, ele tinha dito aos pais que ele não acreditava em Deus, que ele ia fazer teatro ou escrever peças de teatro, queria morar em Nova York, ir para o mundo artístico. E ele resolve passear ou visitar o seu tio numa outra cidade. Ao chegar lá, ele procura um hotel, né? Ele procura uma hospedaria, um hotel para se hospedar. E o dono do hotel disse a ele o seguinte: olha, jovem, eu só tenho um quarto e eu não sei se você vai querer ficar nesse quarto. Porque o quarto ao lado desse que eu tenho disponível tem uma pessoa muito enferma. E essa pessoa está muito enferma mesmo, ela passa a madrugada inteira gemendo. Adoniram Judson disse: não tem problema, eu vou para esse quarto, eu preciso de um quarto para passar aqui na cidade e eu fico nesse quarto, não há problema. Então ele foi para esse quarto e de fato, como dizia lá o dono do hotel, ele não conseguiu pegar no sono. Foi muito difícil aquela noite. Por quê? Porque ele ouvia os gritos de desespero daquela pessoa lá no outro quarto, já no seu leito de morte, né, moribundo, já numa situação muito degradante, com muitas dores. E aquela pessoa sofrida, sofrendo a noite inteira, agonizando no leito de morte. E Adoniram começou a ficar incomodado com aquilo e pensando na sua própria vida: e se isso fosse comigo? Para onde eu iria se eu não creio mais em Deus, se Deus para mim não mais existe? E ele entra num conflito naquela madrugada. Ao final da madrugada, ou ao amanhecer, né, ele consegue pegar no sono, dorme pouquíssimas horas, e ao sair do hotel, ele pergunta como é que está o paciente lá, como é que está a pessoa muito enferma no quarto ao lado. E o dono do hotel disse assim: ele morreu nessa madrugada. E aí Adoniram ficou mais pensativo ainda, mais chateado ainda. E aí ele faz uma pergunta para o dono do hotel: e por acaso o senhor conhecia ele? Ele era alguém conhecido? E o dono do hotel disse: sim, conheço. Ele era um jovem de uma faculdade, estudou numa faculdade, se formou recentemente, e o nome dele era Jacob Imes. Para o espanto de Adoniram Judson, aquele jovem que lá na faculdade levou Adoniram Judson ao ateísmo, não é? Esse Jacob Imes foi o mesmo jovem que morreu no quarto ao lado durante aquela madrugada, durante aquela noite. Irmãos, essa história é verídica, não é? Porque a partir desse episódio, desse momento, Adoniram se volta novamente para Cristo, pede perdão e põe no seu coração que ele devia anunciar o evangelho àqueles que não creem em Deus. Por isso ele vai depois para a junta de missões, ele se reúne com alguns jovens. Aliás, não tinha junta de missões na época, tá? Nós estamos um pouco antes do segundo reavivamento. Junta de missões vai acontecer no segundo reavivamento. Aqui ainda é o final do primeiro reavivamento na América e na Europa, e nesse momento não há junta de missões. Então ele se junta com 4 jovens e vai fazer missão na Birmânia, né? Cada um vai para um canto pregar o evangelho. Mas é muito interessante essa lição, pois ela mostra que Deus não desiste da gente.
Deus não desiste de nos amar, Deus não desiste de trabalhar na nossa vida, mesmo quando a gente se revolta com Deus, mesmo quando a gente não quer saber de Deus, Deus dá um jeito de ir atrás, Ele cria circunstâncias, situações para que nós tenhamos um encontro, um reencontro com Deus, como Ele fez com Adoniram Judson, como Ele fez, né? Vamos lembrar aí na história bíblica, como Ele faz com Pedro. Pedro, que negou a Cristo por 3 vezes, sai cabisbaixo, lamentando de maneira muito forte, né? Caminhando até a Galiléia em prantos, em choro. E Jesus foi ao encontro de Pedro lá para tratar do coração de Pedro, chamou Pedro para uma caminhada, e naquela caminhada ele comissiona Pedro para cuidar, para pastorear do rebanho, que é o rebanho de Deus. Então, na verdade, essa história de Adoniram Judson prova, assim como a história do apóstolo Pedro, após a negação que ele fez, as 3 vezes que ele negou a Cristo, assim como ensina o Salmo 23, no finalzinho, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Na verdade, a ênfase ali do verbo usado é me perseguirão. Deus nos persegue com sua bondade, com sua misericórdia, e é o que a gente aprende na palavra de Deus, e a história de Adoniram é uma das provas disso. Deus vai atrás daqueles que são dele, e Deus trabalha no coração, Deus não desiste de nos amar. Não desista, né, de orar pelo seu filho desviado, não desista de orar por um sobrinho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu cônjuge, não desista. Creia que Deus há de trabalhar no coração dessas pessoas que você tanto ama, e com certeza eles poderão ser impactados pela mensagem do Senhor. Mas aqui, ainda falando de Adoniram Judson, tem um episódio muito bonito da história dele, que eu queria compartilhar e que o livro registra de maneira muito brilhante, né? Adoniram, antes de partir para missões, ele conhece uma jovem chamada Anne, uma jovem muito crente, de família muito crente, e ele, há pouco tempo, né, se apaixona por ela e eles querem namorar, mas ele vai pedir a mão da sua namorada para o pai dela. E é algo assim muito bonito que ele diz ao pai dela. Ele foi claro ao pai dela, dizendo: eu estou indo para um país muito distante, não é? E eu queria saber se o senhor está disposto a liberar sua filha para se casar comigo. Pense você, pai e mãe, o que você faria na situação deste homem, não é? Olha só o que ele escreve, aliás, o que ele diz ao seu sogro, né, antes de ir para missões com a sua esposa. Ele diz assim, ó: tenho agora que pedir se o Senhor poderá consentir separar-se de sua filha no início da próxima primavera, para não mais vê-la neste mundo. Olha só, você chegar para um homem e dizer assim: olha, é o seguinte, o senhor está disposto a liberar sua filha para se casar comigo, e o senhor nunca mais vai ver a sua filha, não é? Porque nós vamos para um país distante anunciar o evangelho e nós nunca mais voltaremos para cá. O senhor estaria disposto a liberar sua filha para isso? Aí ele diz assim: se pode consentir em que ela parta e que seja sujeita às durezas e sofrimentos da vida missionária, ou seja, a sua filha vai passar por provações, por dificuldades, o senhor está disposto a liberar ela para isso? Ele diz mais, né? Se pode consentir em que se exponha aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de necessidade e estresse, a degradação, insultos, perseguição e talvez uma morte violenta. O senhor está disposto a liberar sua filha para sofrer perseguições, talvez naufrágios, situações difíceis de perigo e até mesmo a própria morte? O senhor está disposto a isso? Será que o Senhor pode consentir em tudo isso? Por amor àquele que deixou o seu lar celeste e morreu por ela e pelo Senhor, por amor a almas imortais que perecem, por amor a Sião e a glória de Deus, poderá consentir a tudo isso na esperança de que em breve encontrar-se-á com sua filha no mundo da glória, não aqui na terra, mas por causa daquele que morreu, que desceu da sua glória, Cristo. Em breve nós vamos nos ver na glória. O Senhor está disposto a isso? Com a coroa da justiça, né? Encontrar-se-á sua filha no mundo da glória, com a coroa da justiça, polida com as aclamações de louvor que redundarão ao Salvador dela, dos ateus salvos por meio dela e do sofrimento e desespero eterno? E aí a resposta do pai dessa jovem Anne, muito crente, família muito crente, amava mais a Deus do que a própria filha.
É isso que Deus espera da gente. Seu pai deixou que ela decidisse e ela disse sim. Ela disse sim para Jesus, ela disse sim para o seu esposo, ela disse sim para a obra missionária. E milhares de vidas foram impactadas pelo evangelho pregado, pela história de vida anunciada através de Adoniran Judson e sua esposa Anne. Essa é uma história muito bonita, missionária. Aliás, nessa aula nós vamos falar de várias questões missionárias aí, bem interessantes. Não hoje, mas na próxima aula nós teremos outros exemplos bastante interessantes, ok? Pois bem, continuando aqui a nossa aula, tem uma parte aqui bastante interessante que é o tema central da mensagem do capítulo. Lembram que o capítulo é a majestade de Cristo em missões e misericórdia. Como que eu vejo a glória, a majestade de Cristo no trabalho missionário e na obra de misericórdia. Para John Piper, essas duas obras caminham juntas, elas são inseparáveis. Ao mesmo tempo que eu faço missão levando pessoas para Cristo, eu não posso só me preocupar com o bem-estar espiritual dessa pessoa, com a salvação dessa pessoa. Eu tenho que me preocupar também com a questão física, o cuidado com a vida da pessoa de maneira integral, sua família, seu trabalho, seus pertences, se ela tem o que comer, se ela tem o que vestir, não é? Eu me preocupo com a vida dela como um todo. É assim que se faz a obra missionária. A majestade de Cristo é derramada não só no trabalho de evangelização, de missão, mas também na obra de misericórdia. Esse é o ponto principal aqui da nossa aula. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz que a paixão de Cristo, ou por Cristo, a paixão, o amor por Cristo, o amor por Deus Pai, o amor pelo Espírito Santo, é o que deve dominar o nosso coração, motivar o nosso coração para operarmos, né, ou agirmos na obra missionária de misericórdia. Tá? A motivação principal, existe o amor ao próximo, existe o amor aos ateus, por exemplo, como a Adoniran Judson e a Anne tinha, mas a motivação principal que estava no coração dele, no coração dela, no coração dos apóstolos, de todos os outros missionários, é a glória de Deus, a majestade grandiosa, gloriosa de Deus, Deus ser conhecido, visto e derramado sobre a vida de milhares e milhares de pessoas. E ele vai dizer assim: se o alvo de missões é amar as pessoas, porque você faz missões por amor às pessoas também. Primeiro a Deus, amar a Deus acima de tudo, mas amar ao próximo como a ti mesmo. E ele diz assim, se o alvo de missões é amar as pessoas, você entregará a vida, você dará a sua vida para fazer as pessoas alegres em Deus eternamente. Lembram lá qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, ter alegria eterna em Deus, para sempre. Então a ideia é essa, nós precisamos de todas as formas fazer isso por amor às pessoas, para que Deus seja derramado sobre a vida delas, sobre a família delas, para que Deus venha impactar o casamento delas, o relacionamento com filhos delas, né? Para que Deus tome conta do trabalho, de todas as áreas da vida dessas pessoas. A glória de Deus sendo vista, manifesta na vida de qualquer uma dessas pessoas. É isso que deve acontecer. E ele diz assim, que o amor sempre quer o que é melhor para os necessitados. Quando eu amo alguém, né, eu quero o melhor para esse alguém. E eu reconheço que essa pessoa necessita de algumas coisas, eu vou tentar suprir essa necessidade dela. Quer necessidades físicas, obra de misericórdia, quer necessidades espirituais, obra de missões, de evangelização. Então ele diz, o amor sempre quer o que é melhor para os necessitados, e o que é melhor, muito mais do que comida, bebida, do que vestir, o que é melhor para as pessoas de uma forma geral é apreciar Deus de maneira completa e eterna. É amar a Deus, é o que as pessoas mais precisam, mais desejam e não sabem. Elas estão sedentas por amar a Deus, mas infelizmente elas amam outras coisas do que a Deus. Deus só é louvado onde é valorizado sobre todas as coisas, sobre tudo mais. Aí sim há a glória de Deus, ao louvor ao nome do Senhor. E aí nós vamos para textos bíblicos. Eu fiz uma introdução longa, são 20 minutos já que eu estou falando aqui e não lemos nenhum texto. Agora temos vários textos para ler. Eu disse que essa aula é bastante longa, por isso dividi em dois. Eu queria que você abrisse comigo no livro dos Salmos,
Nós vamos ler agora o Salmo 22, 27 e 28, tá? Salmo 22, versos 27 e 28, ok? Então vamos lá, Salmo 22. Salmo de número 22, versículos 27 e 28. Vamos abrir aqui, olha só. Salmo 22, 27 e 28, que nos diz assim. Olha só, vamos ler o 27 e 28, tá? Isso mesmo, 27 e 28. Lembrar-se-ão, Salmo 22, 27 e 28. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Deus quer ser adorado por todos, Deus governa sobre todos, Ele é Senhor absoluto sobre todos, Deus é aquele que precisa ser anunciado a todos, não é? Para que todos se convertam. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode se converter ao Senhor. Todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Olha só que texto belíssimo, né? Eu queria lembrar com você a seguinte questão. Talvez algumas pessoas erraram na interpretação bíblica, e o judeu principalmente cometeu esse engano, de achar que eles eram um povo exclusivo de Deus, somente eles, mais ninguém, tá? Quando na verdade sempre foi o interesse de Deus, o desejo de Deus, o planejamento de Deus, né? De que Israel fosse bênção a outras nações, fosse testemunha a outros povos. Ele chamou Abraão, não para Abraão apenas levar a glória de Deus para si mesmo e para sua família, não, para que ele fosse bênção para todos os povos. Lembram do chamado de Abraão lá em Gênesis 12? Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as tribos, todas as nações da terra. Em Abraão Deus abençoaria outros povos, é isso que era plano de Deus. E aí por isso o Salmo 22 diz isso, que toda a terra deve ser, né, conclamada, deve ser levada a adorar o nome do Senhor. Isso é muito importante. Aí outro texto que é maravilhoso, importante sobre missões, é o Salmo 67. Abra aí sua Bíblia comigo. Salmo 67. Vamos ver o que nos diz aí o Salmo 67. Olha só. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. A bênção araônica, Senhor, seja gracioso, resplandece, olha para nós, olha para o nosso problema, para a nossa vida, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação, para que se conheça na terra em todas as nações a salvação do Senhor. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Um salmo missionário, um salmo evangelístico, um salmo, né, que mostra claramente que todos os povos são convidados e convocados a adorar, a louvar o nome do Senhor. É isso que vai nos dizer o texto, ok? Outro texto que eu gostaria que nós lêssemos, também um outro salmo bem conhecido, Salmo 96, tem um cântico dos vencedores por Cristo, que é belíssimo desse texto, né? Salmo de número 96, nós vamos ler apenas alguns versos, tá? Verso 3 e verso 10, olha só. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciem as nações a glória de Deus, as maravilhas de Deus a todas as pessoas. Verso 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julgue os povos com equidade. Todo salmo, um salmo missionário maravilhoso, o qual demonstra a vontade de Deus, é espalhar o evangelho a todas as nações. E essa foi a palavra que Jesus deixou, não é isso? Em Mateus 28, a grande comissão que ele dá à igreja. Vamos lá abrir o texto. Eu sei que você também já conhece até de cor. Mas vamos abrir a palavra de Deus aí em Mateus 28. Agora nós vamos ler de 18 a 20, ok?
Jesus aproximando-se, uma das últimas palavras de Cristo aqui na terra, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui a incumbência dada por Cristo, Cristo ressurreto, Cristo vivo, de que ele tem o poder e a autoridade, e ele é quem nos comissiona, ele é quem orienta, ele é quem ordena para a gente pregar o evangelho, né? Temos que ser corajosos, porque ele ressuscitou, ele está lá no céu, dominando sobre todas as coisas, tem poder e autoridade sobre tudo, debaixo da terra, aliás, sobre o céu e sobre qualquer lugar, na terra, no céu, ele é Senhor absoluto, ele é dono de todas as coisas, e ele dá ordem à igreja para que seja bênção, para que faça missões. E aí, mais um texto, nós vamos ver, Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem alguns textos importantes que falam da obra missionária. Nós vamos ler Romanos 15, ok? Poderíamos ter lido aí outros capítulos de Romanos, mas vamos ler Romanos 15, versos 20 e 21. Olha só, Romanos 15, 20 a 21, o esforço de Paulo, o exemplo de Paulo, né, na obra missionária. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Ou seja, eu prego o evangelho de preferência, especificamente, aqueles lugares onde ninguém conhece Jesus. Era a obra missionária de Paulo. Aí ele diz, verso 21, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo sendo missionário, anunciando o evangelho àqueles que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E aí, a consequência dessa obra missionária está descrita em Apocalipse 5, de 9 a 10. É um texto que você também conhece bem, Apocalipse 5, de 9 a 10, o louvor celestial, não é? E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Não apenas sobre um povo, mas toda a terra, não é? Virão adorar e ele reinará, né, sobre toda a terra, sobre cada uma das pessoas. Então são textos que falam da importância da obra missionária, ok? Muito bem. Há algumas coisas aqui importantes que eu queria ainda deixar com você antes da gente se despedir dessa aula, tá? Eu disse que eu iria dividir em duas partes, estou chegando ao fim dessa primeira parte. Nós devemos amar ouvir as vitórias do Evangelho à medida que Cristo vai estabelecendo a sua igreja entre os povos, não é? O império das trevas vai se envergonhando, porque ninguém impede o avanço da igreja. Cristo está no céu, dando poder e autoridade à igreja para anunciar, né? Dando o Espírito Santo poderoso para sermos testemunhas. E nada alegra mais o coração da igreja do que ver essa obra acontecer, ver países todos sendo tomados, né? Nós estamos vivendo um momento muito triste aí no mundo, quando o Afeganistão está sendo novamente tomado pelo exército talibã, cruéis talibãs perseguindo muitas e muitas pessoas, né? Devastando a vida de famílias, principalmente de cristãos, situação difícil. Como é bonito ver o contrário, né? Quando o evangelho chega numa nação e as pessoas vão se convertendo e as pessoas vão se voltando para o Senhor. Nós não entendemos o motivo, mas Deus está permitindo que os afegãos sofram dessa forma. Cabe a gente, né, ajudar em oração, clamar pela vida deles, pedindo a eles que dê forças a eles, que eles possam na aflição encontrar a Cristo e o Senhor use, quem sabe, missionários, crentes que ali estão para anunciar a boa nova do Evangelho, mesmo no caos que eles estão vivendo ali no Afeganistão. O plano de Deus é a história mundial. Deus não está interessado apenas em um povo, mas Deus quer alcançar
pessoas de todas as nações, tribos, línguas, para adorar, para valorizar a Cristo, a valorizar, né, Cristo como o maior tesouro que alguém pode ter. Deus tem que ser adorado como o maior, como o Senhor absoluto. Não pode haver, e aqui olha só que interessante, eu gostei muito da frase que John Piper coloca, ele diz assim, ó: não pode haver nenhum pedido de demissão por cansaço, ou seja, na obra do Senhor não tem desculpa, você não tem que dizer, Senhor, eu estou cansado, não vou pregar o evangelho. Não pode haver pedido de demissão por cansaço, nenhuma retirada covarde, nós vamos desistir da batalha. Não, o soldado fica firme na batalha, enraizado, como diz lá Colossenses 2, né? Colossenses 2, 6 e 7. Não pode haver nenhum pedido de demissão por cansaço, nenhuma retirada covarde e nenhum contentamento inclemente entre o povo de Cristo. Né? A ideia é, enquanto ele ainda é rejeitado entre os milhares de pessoas não alcançadas, eu não vou me contentar enquanto milhares e milhares de pessoas não conhecem a Jesus. Não há contentamento para a igreja, não há contentamento, satisfação na nossa vida se nós não nos importamos com a obra missionária. Nós precisamos derramar, né, Cristo sobre a vida das pessoas ao derramar de Deus nessa obra missionária. Outra questão muito relevante que ele põe é que nós não podemos ser gandulas, nós temos que agir, né? Nós não ficamos só olhando o jogo acontecer. O ponto mais importante, nós não somos, né, como gandulas que ficam pegando a bola aí no estádio, né, dando o jogador. Não, a ideia não é essa. A ideia é diferente. Nós temos que nós jogarmos o jogo. Não somos gandula, não estamos no banco de reserva. Nós pertencemos ao jogo. A responsabilidade da obra missionária foi de Adoniran Judson, é nossa hoje. Foi de Simonton, foi de Paulo, foi de Pedro. Hoje é nossa responsabilidade. Não há desculpa para não fazermos a obra missionária. Nós precisamos fazer de todas as formas para que essa obra venha a acontecer, ok? Para quê? Para que Cristo seja louvado, seja adorado. E aqui ele faz a citação do belíssimo capítulo lá de Filipenses 2. Eu queria que você abrisse aí comigo. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses 2. Aí no finalzinho, né? Verso 9, falando lá do verso 8, que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa obra, anunciar a glória de Deus em Cristo. A glória de Deus é vista todinha em Cristo. Eu anuncio a Cristo para que as pessoas se voltem para o Senhor, ok? Então é essa a ideia, né? Nós não podemos ser gandulas, não podemos ficar no banco de reserva. Nós estamos jogando, agindo, batalhando, guerreando. Não há suplente nessa obra. Todos são titulares, todos aqueles que são chamados para a graça são titulares, né, como soldados de Cristo para anunciar o Evangelho a todos os povos. Você ficar, aliás, ele diz assim, você ficar é crucial. Aliás, a questão é a seguinte, não é que todo mundo vai ser levado para um país distante, como foi a Adoniran Judson, como é na vida de muitos missionários. Nós temos entre nossos parceiros, a Ione e Edu, por exemplo, são chamados para pregar o evangelho a um país distante. Nós temos outros missionários assim, nem todos foram chamados para isso, mas você foi chamado para ser missionário onde você foi plantado. Tá? Missões precisa ser feita onde estamos. Nós nos envolvemos orando por aqueles que foram, ajudando financeiramente, né? Com cartas, com palavras de encorajamento, com aquilo que for possível ajudar, se nós não podemos ir para longe. Mas não posso cruzar os braços. Eu estou ajudando um missionário lá, dei o dinheiro para ele, eu cruzo os braços, não faço mais nada. Não é essa a ideia. A ideia é o contrário, né? Nós nos envolvemos com essa obra. E aí ele diz assim, você ficar no seu bairro, na sua cidade, no seu país, você ficar é crucial para os propósitos de Deus onde você está. Deus quer que você esteja ali, né? É crucial para os propósitos dele
onde você não está, tá? Mas onde outros podem ir. Ou seja, outros Deus chamou para outro lugar. Você está no lugar certo. Deus te colocou no lugar onde você pode ser missionário. Não há necessidade de sentimento de culpa ou de ressentimento, porque outros estão longe trabalhando em missões e eu não estou trabalhando. Ué, mas você também é missionário. Todo crente tem que ser missionário. Há uma necessidade muito grande para uma parceria alegre. Nós trabalhamos em missões, todos nós juntos trabalhamos na obra missionária, ok? Então eu queria deixar essas questões todas aqui para os irmãos, tá? E na próxima semana a gente vai dar continuidade e terminar o livro, né? Essa aula sobre missões e misericórdia, e nós vamos terminar também o livro, né? Não só essa aula, esse capítulo, mas terminaremos de estudar o livro de John Piper, Não Jogue a Sua Vida Fora. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o nosso encontro. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre fala conosco e nesse tema tão importante e relevante, quando nós estamos aqui nessa vida, nesse mundo, para anunciar a glória de Cristo. Pedimos Tua misericórdia, pedimos perdão, porque nem sempre nos lembramos disso. Somos tão egoístas, limitados e pensativos com os nossos problemas que nos esquecemos de anunciar o Teu Evangelho àquele que tanto precisa. Por isso pedimos a Deus que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor, ó Pai, faça a diferença na vida das pessoas, nos usando. Não queremos ficar de fora desse jogo, dessa guerra. Queremos anunciar o Teu Evangelho com empolgação, com gratidão, derramando vida, misericórdia do Senhor sobre a vida das pessoas. Visita-nos, ó Deus, aviva a Tua obra em nosso coração, para que possamos anunciar com poder e alegria o Evangelho do Senhor. Toma conta de todos nós, abençoa cada um dos alunos, as demais classes, o culto que teremos logo mais à noite, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós te damos graças orando em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Pois bem, então hoje à noite, né, hoje à tarde temos o nosso culto. No próximo sábado haverá às 18 horas um culto na nossa igreja em gratidão pelos 162 anos da chegada do missionário Simonton ao Brasil fundar a nossa igreja presbiteriana. Você é nosso convidado, faça a sua inscrição pelo nosso aplicativo ou ligue na igreja, se for preciso, se for mais fácil, mas não deixe de participar, ok? Deus abençoe sua vida, sua família, né, e bom domingo a todos em nome de Jesus.